eu vou falar sobre o manejo da pancreatite aguda grave. ¿Qué es la pancreatite? La pancreatite es una inflamación del páncreas, ocorre quando as enzimas do pâncreas, especialmente a tripsina, que é responsável por la digestão da comida, ela empieza a ser ativada em o pâncreas ao invés de ser ativada em intestino delgado. Pode ser de tipo crônico ou de tipo aguda. A de tipo aguda, ela tem apenas um ataque e depois o pâncreas volta ao seu estado normal. La epidemiologia. A ocorrência de pancreatite é muito comum. Nos Estados Unidos, a incidência chega a ser de 13 a 45 casos a cada 100 mil pacientes. Os cálculos biliares e o abuso de álcool são os maiores fatores que causam a pancreatite. O abuso de álcool é mais comum nos homens e os cálculos biliares mais comuns nas mulheres. E o diagnóstico de pancreatite aguda em los niños, na maioria das vezes, são causados por mutações genéticas. Fumar também é um fator de risco para a incidência de pancreatite agudas, porque muitas vezes fumar está associado à ingestão de álcool. Aí também uma associação entre a dieta e a pancreatite, porque há uma maior incidência em pessoas que ingestam mais graxas saturadas que há tenido pancreatite do que aquelas pessoas que têm ingestido menos graxas saturadas. Como é dito, a causa mais comum da pancreatite são os cálculos biliares. A segunda causa mais comum é o abuso de álcool associada com o tabaquismo. A pancreatite hipertriglicemia é a terceira causa principal da pancreatite aguda, que é a concentração de triglicerídeos superiores a 100 mil miligramas decilitros. A pancreatite associada com medicamentos é menos comum e provavelmente representa menos de 5% dos casos. A causa de pancreatite não é fácil discernível. Em casos com uma causa desconhecida, especialmente com episódios recorrentes, se necessita fazer exames como procedimentos de imagens que incluem ecografia, endoscopia e provas de anomalias genéticas. Os métodos de prevenção incluem a colecectomia para a pancreatite biliar, o assessoramento do consumo de álcool para pacientes com pancreatite induzida por el álcool e o controle da glicemia e a interrupção dos medicamentos caso seja uma pancreatite induzida por algum medicamento. São três os rasgos de características desta enfermidade. O primeiro é um dolor consistente com a pancreatite aguda. O segundo é a concentração sérica de amilasa ou lipasa, que são ao menos 3 vezes superior ao limite. E 3 são os hallazgos de imagens abdominais consistentes com diagnóstico. Se há desenvolvido um sistema de classificação para a gravidade do episódio e para a medição dinâmica da atividade durante um episódio. Este método utiliza medidas de respostas fisiológicas, a função cardiopulmonar e função renal, estudos de laboratório que reflexam em lesões de órgãos extrapancreáticos e a obtenção de imagens do pâncreas com e sem contraste. A classificação da Atlanta delineia 3 severidades de pancreatite aguda: leve, moderada e severa. Um episódio de pancreatite aguda leve não tem insuficiência orgânica nem complicações locais ou sistêmicas. Um episódio de pancreatite aguda moderadamente grave tem uma insuficiência orgânica que se resulta em 48 horas, insuficiência orgânica transitória, complicações locais ou sistêmicas sem insuficiência orgânica persistente ou ambos.
Um episódio de pancreatite aguda grave tem insuficiência orgânica persistente maior que 48 horas, que pode ser insuficiência orgânica única ou insuficiência orgânica múltipla. Uma intervenção rápida. Em um paciente com pancreatite biliar aguda grave, pode receber uma ajuda imediata à esfinterectomia endoscópica temprana e a extração de los cálculos. 4 estudos aleatórios han evaluado a qualidade da esfinterectomia urgente e a extração de los cálculos. Em geral, esses estudos parecem mostrar os benefícios em este paciente com enfermidade grave que não responde à terapia de reanimação. Em pacientes com pancreatite biliar leve, que se resultam em 2 ou 3 dias, a colecectomia deve se realizar durante o mesmo ingresso ao hospital. E aqui a incidência da pancreatite recorrente pode ser hasta de 60% a 80% em los meses seguintes. Por outro lado, os pacientes com episódio grave de pancreatite biliar devem submeter-se a uma colecectomia depois da pancreatite e as complicações locais posteriores melhorarem. Algumas das complicações locais da pancreatite pode ser a recolecção aguda de líquidos pancreáticos, pseudoquistes, necroses pancreáticas e hemorragias. Bem, quase todos os pacientes podem ser tratados sem intervenções quirúrgicas, pero em ocasiões da cirurgia é muito importante para controlar outras afecções intraabdominais que podem surgir com a enfermidade grave. Os pacientes com pancreatite aguda grave complexa necessitam experiência combinada com multidisciplina, particularmente medicina de cuidados críticos, cirurgia, gastroenterologia e radiologia intervencionista.